Salve, salve pessoal! Então hoje a gente vai ver como é que, ainda no front-end, né? A gente vai ver como é que a gente consegue agrupar os componentes que a gente viu na última aula. Então, por exemplo, para criar um aplicativo que nem esse, no qual a gente tem uma imagem, ó, que é essa JPEG que está aqui. Além disso, a gente tem um text view aqui embaixo, um text view em cima. Então, para ele ficar desse formato aqui, desse jeito, a gente pode usar um determinado tipo de layout. Então a gente vai ver hoje, na aula de hoje, o view group, que é uma forma de agrupar os componentes, e dois exemplos de layouts que são o linear layout e o relative layout. Além disso, no finalzinho eu vou mostrar a diferença entre margin e padding. Então, no caso do view group, a gente pode agrupar, por isso que view groups, ou seja, grupos de views. A gente pode agrupar as nossas views e dizer como é que elas vão se comportar dentro do nosso aplicativo. Então, por exemplo, aqui a gente tem, nesse exemplo aqui, a gente tem 4 views, ou seja, a gente tem um componente em vermelho ali que agrupa as outras 3, recebe as outras 3, e dentro dessas 3 eu tenho uma image view e 2 text views, né? Então, quando a gente coloca uma view dentro de outra, um componente dentro de outro, a gente diz que o componente de fora, o externo, seria o nosso componente pai, ou parent, que está em inglês, e ele é um container. Então, a única funcionalidade desse tipo de componente é agrupar, ou seja, ele é um view group, ele agrupa outros componentes filhos. Nesse caso, um image view e 2 text views. Aqui a gente vai ver qual é a diferença entre o linear layout e o relative layout. Então, por exemplo, a gente, quando usa o linear layout, a gente está dizendo que todos os componentes que a gente for colocar dentro desse layout específico vão ser agrupados linearmente. Então, isso pode ser feito tanto verticalmente quanto horizontalmente, dependendo do que a gente precisa no nosso caso. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem, eles estão dispostos verticalmente, né? E a gente tem dentro do nosso linear layout, a gente tem um text view e um image view. Já quando a gente dispõe eles horizontalmente, eles vão ocupar somente aquela parte horizontal e cada um vai ser colocado ao lado do outro. E quando a gente usa o relative to parent, ou seja, a gente usa o relative layout, a gente está fazendo uma correspondência, então a gente está dizendo que ele está sendo relativo ao nosso pai, ao nosso container. Então eu posso especificar, por exemplo, que se eu abrir esse aplicativo em qualquer, seja num iPad, num tablet, num celular maior, num menor, não interessa, a disposição vai ser sempre essa que a gente está vendo ali no exemplo. Então, o image view vai ficar sempre no topo e o text view vai ficar sempre embaixo. Então, a gente faz uma relação entre os nossos componentes com os nossos pais. A gente pode também fazer também essa relação de relatividade a um outro componente filho. Não precisa ser exatamente sempre relativo ao pai, né, ao container. Mas como é que isso funciona no XML? Né? Como é que é disposto esse tipo de coisa? Então, para criar um agrupador de views, a gente precisa ter o nosso layout definido ali no nosso XML. Ele pode ser tanto arrastado através do gerenciador ali do Android Studio, quanto pode ser escrito via texto. Então, para verem quais são os layouts possíveis, vocês podem ir aqui no Android Studio. Então vocês podem abrir o XML de atividade de vocês. Aqui estão os nossos componentes, né? Aqui em Layouts tem os layouts mais comuns, que a gente vai ver dois deles hoje, né? A gente vê esses dois caras aqui, os Linear Layouts. Na próxima aula a gente vai ver
mais alguns outros. E assim como qualquer componente, a gente pode definir alguns atributos deles. Então, nesse caso aqui, a gente definiu a orientação como vertical e a largura e a altura para serem wraps. Então, elas vão finalizar ali quando ela terminar. Dentro do Linear Layout, a gente adicionou nesse exemplo aqui 2 text views. Então, um contendo do guest list, o outro contendo do Kuno, esses 2 textos. Agora a gente vai fazer algumas alterações no XML. Esse tipo de interação aqui, vocês, depois no final aqui da aula, vocês podem acessar os links que eu vou deixar no final ali e vocês conseguem mexer nisso automaticamente. Então nesse caso aqui, a gente tem um linear layout vertical, tem 3 text views, cada um com tamanho de texto de 24, todos com wrap. Se a gente modificar, por exemplo, de vertical para horizontal, ao invés de ficar um embaixo do outro, a gente vai deixar um do lado do outro, apenas modificando o que está ali na linha 3. Ainda dentro do Linear Layout, a gente pode ajustar as larguras, né, dos componentes filhos. Então a gente pode deixar eles fixos, por exemplo, nesse caso aqui com 200 dp, mas isso pode cortar os nossos componentes. Então se a gente usar o wrap content, ele vai até o tamanho que ele precisa usar na largura. Se eu usar o match parent, aí ele vai ajustar conforme o nosso pai, o nosso container, né? O nosso group view. Então isso que vai mudar mesmo é a forma de visualizar do usuário. Aqui a gente está tendo diferentes alturas, então para o height a gente também pode fazer a mesma coisa. Pode usar um número fixo, pode usar o wrap content ou pode usar um match parent. Então aqui eu vou mostrar quais são as diferenças no mesmo código, somente alterando, por exemplo, nesse caso aqui, a altura, a largura, desculpa. Então aqui eu só mexi na largura do primeiro text view, ó, e eu deixei a cor em verde de fundo para ficar mais claro o que está acontecendo. Aqui a gente já mudou para a altura ser do tamanho do match parent, mas aí ele acabou não mostrando os outros 2 text views. Aqui eu mudei os 4, desculpa, para match parents. Aqui eu mudei a cor de cada um deles, só para vocês terem uma ideia, deixei o match parent em todos, no caso da largura, e na altura dei um wrap, para ele finalizar quando ele terminasse o texto. Aqui a gente está mudando, a gente pode também configurar esse atributo que é o weight, que é dar um peso maior para uma das partes. Então, conforme a gente for aumentando esse peso, ele vai ocupando mais espaço no nosso layout em depreciação em relação aos outros, né? Então ali a gente botou em 1, aqui eu botei 1, 2 e 1 para weight, para peso. Então o team ali, que é o text view do meio, ele vai ocupar o dobro de espaço do que os outros 2. Aqui eu passei para 5, então ele vai aumentando, né, proporcionalmente o que a gente vai poder usar visualmente. E isso pode ser usado também para containers, para group views, para a gente deixar fixo, estabelecido qual é a proporção que a gente quer da nossa tela dos componentes. Então aqui um exemplo de aplicação, ó, um aplicativo Hangouts, né, de mensagens. Lá embaixo a gente tem um linear layout, no qual a gente tem um image view, um edit text, que é um outro componente para que o usuário possa escrever um texto, e no final um outro image view que é para anexar alguma coisa. Então esse linear layout está definido lá embaixo. Agora aqui num aplicativo do Maps, no qual está aberto ali um determinado restaurante, a gente tem também um linear layout horizontal, no qual a gente tem 3 text views para que o cara possa utilizar. Aqui a diferença, a gente usou um peso maior, um weight maior para o edit text. Aqui a gente usou o mesmo para todos, então eles ocupam a mesma proporção horizontalmente. Aqui no exemplo de um aplicativo de e-mail, então como a gente quer que o corpo da mensagem seja maior, que normalmente é o que tem mais texto dentro, a gente deixa os 3 primeiros edit text com peso 0 e o último com peso 1. Já no caso do Relative Layout, a gente sempre faz uma relação, né? Então,
Para cada relação que a gente pode usar, a gente tem uma série de atributos. Então, nesse caso aqui, a gente tem, você tem que sempre pensar no top edge, que é a parte de cima, no bottom edge, que é a parte de baixo do celular, left edge e right edge, então esquerda e direita, e é a partir disso que a gente faz as relações. Então aqui no caso de um text view, a gente tem os atributos align parent top, ou seja, alinhar com o topo, nesse caso aqui está como false, alinhar com o fundo, que nesse caso está como verdadeiro, então ali é o do new message, alinhar com a esquerda e direita, nesse caso os dois estão com verdadeiro. Se a gente modificar isso e botar para que seja alinhado com parent top, aí ele vai, seja com verdadeiro, ele vai para cima, e nesse caso aqui, como eu botei right como true também, ele vai para a direita. Se a gente não mexer nos outros atributos, como parent bottom e parent left, ele vai deixar como padrão que é falso. Mesma coisa aqui, então mexer nos outros dois, top left, top right, left and bottom, right and bottom. Então isso tudo a gente está usando o Relative Layout para deixar uma relação, ele ficar meio que fixo naquela posição, independente do tamanho do nosso celular. A gente também pode deixar ele centralizado com Center Horizontal, deixar ele centralizado verticalmente também. Então aqui um exemplo, a gente tem alinhado para a direita aí no topo, o primeiro text view, que é o happy. Ali no segundo text view ele está alinhado com o fundo e com a esquerda, bottom and left, que é o birthday. E por fim, na aulinha de hoje, bem simples, que é o margin padding. Então a gente pode definir que a gente não tem um limite ali para que ele seja que ele mantenha das bordas do meu componente pai, do container. Então a gente pode usar as duas formas para fazer esse distanciamento. Pode usar o padding ou uma margem. Só que no caso da margem, eu preciso de um view group. Já no caso do padding, não. Eu posso usar isso dentro mesmo do próprio text view, né? Então ali a gente só tem o text view hello no padding. E já no caso do margem, a gente tem que adicionar o text view dentro de um view group para poder usar essa relação de margem. Como é que a gente faz isso? Então no XML a única coisa que a gente tem que fazer é usar o atributo padding e botar o espaço que a gente quer para a parte de cima, baixo, esquerda e direita. Ou a gente pode definir eles individualmente. Então aqui eu estou dizendo que eu vou usar 8 na esquerda, 8 na direita, 8 no topo e 8 no fundo. Isso faz com que a gente possa ter diferenciação, né, entre um e outro. A mesma coisa para margem. Então para margem a gente usa ou individualmente ou geral para todos. E aqui mais um exemplo. Então aqui a gente está usando o Match Parents e o Wrap Content, um para largura e o outro para altura em todos. E agora vamos fazer algumas alterações, vamos adicionar a margem de 16. Ó. Então ele vai deixar esse espaço em toda a volta do hello, 16 dp. Aqui eu fiz para os outros dois, o mesmo esquema. E aqui alguns links. Então eu vou deixar esses links também nos comentários para que vocês possam acessar. E aí vocês podem brincar um pouquinho com essa parte visual. Não se assustem que a gente vai começar a mexer com código em breve, mas primeiro a gente tem que ter essa ideia visual para não ficar alguma coisa muito perdida ali, né? Então, até o próximo vídeo de Android.